Olá, seja bem-vinda ao webinar do Blog da Julisca. Hoje vamos discutir um tema muito interessante, que é educação e emprego. Nesse momento em que o mundo acelera o salto tecnológico em função da pandemia do coronavírus, de toda essa situação que a gente vive, como preparar os jovens para o emprego do futuro, para o futuro que vem aí? Para discutir esse assunto, convidamos dois especialistas. O professor Alexandre Amaral, que é diretor da Robociência, na verdade é fundador, idealizador da Robociência, foi técnico da equipe campeã da Olimpíada Brasileira de Robótica em 2015 e é representante nacional da RoboCup na Alemanha em 2016. É professor há mais de 25 anos, com experiência em escolas privadas, também em escola técnica, e também no ensino superior na UERN. E hoje é o CEO, é o diretor da escola Robociência, que mais do que uma escola, é um método de ensino de robótica. E junto do professor Alexandre Amaral, convidamos também a professora Sara Tomás, que é professora do IFRN, é doutora em Engenharia Elétrica e Computação pela UFRN, é membro do comitê gestor da Comissão Especial de Robótica da Sociedade Brasileira de Computação e é vice-coordenadora da Olimpíada Brasileira de Robótica. Então, são dois grandes especialistas em um dos temas mais ligados ao futuro, que é a tecnologia, que é a robótica. E para ser possível esse encontro, para a gente realizar o webinar do blog da Julisca, nós contamos com o apoio do Imobanco, que é um banco de cobrança que tem um mix de serviços tecnológicos para a sua empresa. Acesse imobanco.com.br e conheça os serviços do Imobanco. Então, vamos começar o bate-papo. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas para os dois convidados e já passar a palavra para o professor Alexandre Amaral, primeiramente, na ordem alfabética, para que faça suas considerações sobre esse tema, professor. No momento em que a gente vive essa aceleração da questão tecnológica, como estão nessa situação, nessa circunstância, os jovens e as crianças? Boa tarde a todos. Mais uma vez quero agradecer a Julisca pelo convite. Também é um prazer aqui estar dividindo aqui essa videoconferência aqui com Sara, né, que é uma colega, uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande. E vamos começar esse debate, esse bate-papo aqui, bem tranquilo. Então, Julisca, os jovens, eles já nascem já nesse mundo, imerso no mundo tecnológico. Isso aí é um fato, né? Então, essa imersão, ela acontece, eu costumo sempre dizer, nos primeiros dias que essa criança já até nasce, não quando está na própria barriga da mamãe, quando a mamãe está ali mexendo no tablet, está pondo a música para essa criança. E o que nós, como escola, como educadores, estamos buscando com a tecnologia? Fazer com que a tecnologia ela venha funcionar como uma ferramenta que venha desenvolver competências e habilidades para esses jovens, para um uso, digamos assim, comum para o bem de todos. Essa é a ideia básica nossa. E com isso, respondendo a sua pergunta, né, o jovem, por estar imerso já nesse ambiente já digital, ele está cada dia mais buscando algo mais rápido, algo que venha envolvê-los mais, que traga um interesse melhor e maior para eles e que isso vai afetar, sem dúvida, no processo de aprendizado dele, na profissão e no trabalho dele. Professora Sara Tomás, seja bem-vinda mais uma vez. Lhe pergunto, primeiramente, para a gente começar esse debate, do seu ponto de vista, quais são as qualidades, quais são as aptidões que os jovens vão precisar ter para o emprego do futuro? Boa tarde, vocês dois. Eu agradeço o convite, né, a oportunidade de estar discutindo um tema tão relevante em um momento tão complicado da nossa sociedade. Né? Eu acredito que as competências de um jovem, né, de um profissional do futuro, eles são competências perenes, que muitas vezes na escola tradicional, ela é um pouco deixada de lado, como, por exemplo, criatividade, a inteligência emocional, que hoje em dia ela tem sido inserida nos currículos das escolas, é algo fundamental. Flexibilidade, a capacidade de aprendizagem, a capacidade de se reinventar, que a gente tem visto em meio a essa crise, a necessidade de se reinventar.
aprender com os próprios erros e não ficar estagnado, né? O jovem de hoje em dia ele tem que aprender que quando encontra um desafio, ele tem que prosseguir, ele tem que encontrar novas soluções. E eu acredito que a capacidade de se reinventar, né, de aprender. A gente não pode ser mais um profissional que para de aprender quando o ensino acaba. Por exemplo, quando a faculdade acaba, quando o ensino técnico acaba, quando o ensino médio acaba. Mas o profissional do futuro, esses jovens, eles têm que continuar aprendendo, como nós professores, nós profissionais da área da educação, a gente não pode achar que já sabe tudo e parar, né? A nossa É sociedade, ela verdade, requer isso. é verdade, professora. Interessante que eu lhe fiz essa primeira pergunta e a senhora, como professora de robótica, como uma pessoa da área tecnológica, membro do Comitê Nacional de Robótica e tudo mais, me trouxe, primeiramente, na resposta, aptidões relacionadas ao emocional e não necessariamente a esse conhecimento tecnológico. Aí eu queria lhe perguntar um pouquinho mais sobre isso. O que é que vai contar mais? O que é que vem primeiro? É esse emocional ou é o conhecimento tecnológico mesmo? Aí para a ponta é saber montar um robô, é saber mexer num sistema? E que peso tem essas duas questões no processo? Eu acredito, como eu falei, na capacidade de aprendizagem, ela vem primeiro emocional. Porque o que é que acontece? O conhecimento técnico, ele muda, né? O robô que a gente trabalhava, por exemplo, há 10 anos atrás, ele mudou. O conhecimento técnico, ele muitas vezes pode ser encontrado no Google em 2 segundos, né? Mas a capacidade de gerir esse conhecimento, de reinventar frente aos problemas, é algo que é muito mais emocional do que o conhecimento técnico, né? É necessário que esteja atrelado. A gente não pode ter o técnico sem o emocional, nem o emocional sem o técnico. É bem interessante. Aí eu pergunto para o professor Alexandre Amaral. Eu já vi um trecho de uma palestra sua em que você, professor, incentivava os presentes a montarem um pequeno equipamento, uma espécie de maquete, onde se simulava um eclipse. E isso despertou muita curiosidade das pessoas que não têm a prática de mexer todos os dias com robótica, com tecnologia, mas que pararam para fazer. E aí eu lhe pergunto, essa questão da criança já ter um contato com o universo da física, da robótica, isso ajuda a despertar esse compromisso, essa vontade de aprender que a professora trouxe? Sim, sem dúvidas, né? E isso a gente usa muito bem na parte de robótica educacional, que ela funciona como uma ferramenta pedagógica, né? De trazer mais a criança, o adolescente, o adulto, para uma realidade mais concreta. Qual é o grande problema do ensino de disciplinas como física, matemática, por exemplo? São as abstrações. Então, na hora que a gente consegue trazer para uma criança, para um adulto, um adolescente, algo que ele consiga montar, e ele colocou a mão na massa, ele produziu, ele criou, ele foi protagonista daquele processo, então não tem como ele não aprender. E o grande detalhe hoje, Julista, eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que você, mas talvez nem tanto, A diferença mas é pequenininha. Mas o problema é que, na minha adolescência, por exemplo, as disciplinas como física, matemática, química, biologia, elas eram apontadas de maneira muito formal, muito calculista, muito abstrata, e com a robótica a gente consegue trazer fenômenos do cotidiano de maneira prática e lúdica. E isso é inovação, né? Porque a escola precisa entender, a família precisa entender que essa nova geração é uma geração que tem tudo muito rápido. Como você muito bem falou aí agora há pouco tempo, a Sara falou, aliás, se você quer uma informação, uma resposta rápida, você busca no site e aquele site vai dar. Então, essa é o intuito principal. E como Sara falou, né, a escola num todo, eu não estou me referindo só ao professor, mas a escola como um todo, ela tem que estar, e qualquer outro profissional, se reinventando, né? Como está acontecendo agora, né? Onde todo mundo está fazendo aula online, muitas escolas, professores, profissionais, eles não tinham acesso a plataformas, sabiam nem gerar uma aula online e tiveram que aprender isso a trancos e barrancos.
É verdade. E a gente percebe, professora Sara, que é a tecnologia que muitos de nós ainda não utilizávamos, e aí eu vou tirar por mim, eu como empresária também, tenho uma empresa de assessoria de comunicação, era muito raro, não tinha acontecido ainda, de eu ter uma reunião online com os clientes, até nós começarmos esse processo da pandemia, do isolamento social, e agora isso virou praticamente uma rotina para mim, uma questão diária, me encontrar com as pessoas, conversar por videoconferência, realizar um hangout, ou seja, por Skype ou qualquer ferramenta, da mesma forma que as pessoas que estão também procurando a imprensa, que são fontes da imprensa, que precisam dar entrevistas, estão. Cara, eu acho que caiu, né, a comunicação Acho que ela dela. caiu. Vamos lá, sim, vamos bater fazer um bate-bola aqui rapidinho, então. Então, assim, você estava falando das habilidades, né, das novas habilidades, né, que hoje é chamado de skill, né, que são habilidades que um profissional do futuro ele tem que ter, né. Para você, qual a mais importante, Sara? Eu inverti o papel agora, viu, Julissa? Enquanto você saiu um pouquinho. Foi, a minha conexão caiu. Vamos lá. Vamos seguindo. Pode responder, professora, Posso fica à responder? vontade. Eu acredito que flexibilidade. Eu acredito Flexibilidade. que a grande característica de um profissional bem-sucedido frente a essas mudanças tecnológicas, frente a esses avanços, é a flexibilidade. Porque a E para tecnologia vai você, mudar. Julissa? Pode falar? Desculpa, Sara. Pode continuar, Sara. Porque a tecnologia vai mudar, a situação vai mudar, o contexto vai mudar, o emprego talvez vai mudar, e a gente precisa ter flexibilidade para se reinventar. E para você, Julissa, qual é a habilidade? Eu inverti, mas saio já desse papel. Qual Fica à é vontade. dessas habilidades que a gente está discutindo aí agora? Para você, qual a mais importante? Você, como empresária, que muito bem falou aí agora, e você, digamos assim, é primordial você contratar um profissional para sua empresa. Professor, é, eu já vim ocupando funções de chefia durante alguns anos na minha carreira, seja na imprensa, seja do outro lado do balcão, como assessora de comunicação, e na hora de contratar, eu sempre levei mais em consideração a vontade de aprender, o desejo que a pessoa demonstrava de aprender o ofício, de realizar, de estar naquela função, do que até mesmo a capacidade técnica. Porque eu entendo que quem tem uma capacidade técnica mediana, com a vontade de aprender muito grande, acaba se desenvolvendo mais e crescendo mais na função, do que quem tem uma capacidade técnica muito grande, mas pouco interesse, pouca disponibilidade de aprender ou de se adaptar às necessidades. Então, em função disso, eu também, assim como a professora Sara, entendo que tem atribuições emocionais que acabam sendo mais importantes, muitas vezes, do que as atribuições técnicas. Agora, também tem uma base. Não dá para você escolher uma pessoa que não tenha nenhuma capacidade técnica, mesmo que ela tenha vontade. Ela tem que ter, pelo menos, uma capacidade técnica mediana, uma condição de aprender e muita vontade para compensar, às vezes, esse conhecimento não tão aprofundado. É assim que eu vejo, pelo menos na minha área é possível. E assim, a experiência mostra que essas pessoas acabam depois crescendo muito e se desenvolvendo como profissionais, ocupando funções interessantes. Agora, professor, deixa eu voltar aqui para a função anterior. A gente estava comentando, eu e o senhor, esses dias, sobre um artigo que saiu no jornal É o País, e até publiquei lá no blog da Jurística, que falava que o mundo vinha num ritmo de aceleração muito rápido, a vida da gente, todos nós, extremamente acelerada, se falava até que a própria Terra estava girando mais rápido e tudo mais, e de repente o mundo foi obrigado a se desacelerar um pouco nessa rotina do dia a dia, no entanto, acelerar o ganho tecnológico, essas relações, esse uso do digital. Professor, como é que você vê essa situação na condição de uma pessoa que lida com o digital, que lida com a tecnologia há tantos anos? Então, o que eu vejo, né? Como todos os grandes eventos, como aconteceram na humanidade, como, por exemplo, as guerras mundiais,
que aconteceram, a Primeira, a Segunda Guerra em especial, traz também um avanço no aspecto tecnológico também. E no nosso caso aqui do Covid-19, fez com que, de fato, as pessoas parassem, né, entre aspas, né, mas que, de certa forma, as pessoas tiveram que se reinventar e aprender e reaprender, né, como ferramentas digitais para uso para poder se comunicar, para fazer aulas, para interagir, como você muito bem falou, para trabalhar em home office. Então, de fato, né, tem um lado que é muito negativo, tá certo? Que é o Covid, que são as fatalidades que estão acontecendo, né? A economia parou, né? Não só afetou no aspecto, digamos assim, humanitário, né? De patológico, mas principalmente no aspecto social e também econômico. Mas, em contrapartida, deu uma acelerada enorme, tá? De modo geral, na população, ao uso de ferramentas digitais. Por isso que eu digo que vai existir um mundo antes Covid, durante e pós Covid-19. Eu também acredito nisso. Você, professora Sara, como é que está vendo esse cenário? É um cenário de mudanças, né? Eu trabalho com educação, sou professora, assim como o professor Alexandre Amaral, e a gente está tendo que se reinventar, né? Descobrir como chegar nos alunos, como ingressar, como a gente tá ciente de toda a questão de ansiedade que tá movendo os nossos alunos nesse período, né? A incerteza. E eu acredito que, assim como ele falou, é um período de mudança. Eu acho que a gente vai tirar coisas positivas também desse período Covid-19, né? É uma situação muito, muito triste, mas se nós soubermos explorar, nós podemos tirar coisas positivas também. E eu acredito que as nossas relações sociais elas vão mudar pós-Covid. Sara, e suas aulas? Então, você está continuando com suas aulas no Instituto Federal ou você chegou a parar? Não, o instituto ele foi suspenso, né? O calendário acadêmico ele foi suspenso devido ao Covid, pois nem todos os alunos eles ainda tinham condições de ter aulas à distância, né? A gente ainda não tinha toda a ferramenta, todo o aparato para os alunos, já que os laboratórios da instituição iam ficar indisponíveis. E sobre a OBR? A OBR vai ser Voltou? adiada? Voltou? Voltei, Voltou, tá aqui. Mas o voltou. professor Alexandre lhe fez uma pergunta, não foi? Isso. A Olimpíada de Robótica a gente está avaliando, né? Provavelmente as provas teóricas elas já vão ser adiadas, né? Que iam acontecer em Aconteceria junho. quando, professora? A prova teórica iria acontecer em junho, a primeira fase, e já também iniciava as provas práticas. Né? A final nacional, que será em Natal, vai ser em novembro, ela ainda mantém a data 14 de novembro, aqui em Natal. Ah, bacana, vai ser aqui, né? Isso. Bem, e dentro desse tema que a gente está trabalhando hoje, realizando esse webinar, sobre preparar os jovens para o futuro, eu lhe pergunto, professora, o ensino hoje, e no seu caso especificamente como professora do IFRN, o ensino técnico federal, ele prepara o aluno para enfrentar esse mercado, para enfrentar esse mundo de mudanças tão constantes? Nós estamos em mudança, né? A gente está descobrindo, como corpo docente, que nós precisamos mudar, nós precisamos nos atualizar, a gente não pode ficar estagnado. A mesma questão que eu falo de capacidade de aprendizagem, flexibilidade, ela é exigida de nós enquanto professores também. Então, a gente tem tentado, né? Nós trabalhamos lá com pesquisa e extensão, e é colocado para o aluno, na prática, problemas reais, situações reais para eles resolverem. E enquanto a gente trabalha com pesquisa, nem sempre o resultado de uma pesquisa é positivo, né? Para a gente descobrir algo, chegar em algum resultado, muitas vezes nós temos 99 casos em que não dão certo e um caso em que dá certo. E eu sempre falo para meus alunos, nós descobrimos 99 maneiras de não fazer isso, né? De não chegar nesse resultado. Então, eu acho que a gente tem tentado, enquanto instituto, trabalhar no tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão, para dar essas competências para os nossos alunos.
Ah, bacana. Eu fui aluna da UFR nos anos 90 e apesar de não ter seguido a área que eu cursei, que foi Edificações, mas foi de grande aprendizado. Foi uma experiência fantástica estudar na escola. Professor Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho com relação ao ensino de robótica, essa área que vocês dois estão tão envolvidos, tanto a professora quanto você, que é diretor de uma escola de robótica. O que é que você observa nas crianças, na aptidão, no aprendizado, no dia a dia, quando elas gostam, quando elas se dedicam à robótica? Então, em primeiro lugar, ela passa a se interessar mais por disciplinas mais abstratas, porque ela começa a entender melhor aquilo que para ela era algo muito distante. Então, na hora que você, em qualquer esfera, em qualquer processo de ensino-aprendizagem, você começa a entender o processo, você começa a se envolver, querer aprender mais, buscar mais. Então, a gente consegue, junto à robótica, fazer essa imersão. Esse é o primeiro ponto. Além de trazer também para a criança, para o adolescente, um trabalho em equipe, um trabalho colaborativo. Eles aprendem a trabalhar em grupo, né? E isso hoje é muito importante. Ninguém consegue fazer nada só, nem ir muito longe só. Então, eles aprendem já essa habilidade de trabalhar juntos. Liderança é uma coisa também que a gente percebe muito na hora que a gente faz esse trabalho colaborativo e a gente lança a situação-problema e um ou outro se aponta para resolver, fica à frente para resolver aquele problema. E resolução de problemas é uma das habilidades do futuro, né? É uma das habilidades que o profissional do futuro ele tem que ter essa habilidade, essa característica. Seja E, em que área for, né, professor? exatamente, né? Então a robótica ela permite, tá certo, que o aluno ele seja protagonista do processo. A educação, como Sara muito bem falou, ela está mudando e vai passar por mais mudanças ainda. Não cabe mais aquele professor como detentor do conhecimento, tá certo? Na verdade, hoje, o aluno ele é um agente ativo, ele está todo tempo participando daquele processo, é uma troca. Muitas vezes eu estou em sala de aula, o aluno ele me traz a informação que eu nem sabia, né? Que aquela informação está ali fresquinha, saiu agora na nuvem, na rede, e ele traz aquela informação para a gente. Então, na verdade, hoje, e a cada dia mais, é uma troca de conhecimento. E a robótica, ela traz muito isso. Interessante. Professora Sara, como é que o Rio Grande do Norte está posicionado hoje perante o restante do Brasil no que se refere ao ensino e ao aprendizado de robótica? O Rio Grande do Norte foi um dos precursores, né, na questão de robótica educacional. Nós iniciamos aqui em 2007, já a pesquisa, 2009 já tinha empresa, 2010, empresas de robótica, as primeiras que surgiram foram aqui no estado. Né? Nós somos destaque na robótica educacional no âmbito nacional. Nossas equipes que ganham aqui e vão para finais nacionais, elas se destacam. Né? A equipe do professor Alexandre Amaral já foi competir internacionalmente, né? Foi campeã nacional. E nós sempre estamos em destaque. Né? Temos muitas equipes no cenário nacional e tanto escolas públicas quanto privadas. A participação aqui no Rio Grande do Norte ela é enorme, se você for comparar a quantidade de habitantes, escolas, alunos envolvidos é muito grande e nós tem muitas pesquisas que saem Proporcionalmente daqui ao que estão tamanho do sendo Estado, aplicadas em todo o país. proporcionalmente ao tamanho do Estado, então a gente tem muita gente envolvida nessa área. Muito. Eu acho que nós somos o quinto estado brasileiro com mais participações. Ah, que bacana, que bacana. O E, você, Nordeste, no geral, se destaca bastante. e o que é que isso se reflete na prática para o aluno? Esses alunos, eles devem ter algum destaque, né? Quando ganha, por exemplo, a competição dessa. Como é que isso influencia aí nesse aluno e no que ele quer para o futuro dele? Como o professor Alexandre falou, questão das competências que a robótica educacional ela trabalha, né? O pensamento investigativo, a criatividade, o trabalho em grupo, né? Em robótica não se tem trabalho sozinho, não se constrói um robô sozinho, não se programa sozinho, o resultado não se obtém sozinho. Então, acho que isso é uma grande vantagem da robótica educacional e algo que
que é muito importante na robótica é a questão do erro construtivo. Quando o aluno, em uma aula de robótica, quando o aluno erra, ele geralmente não fica chateado e não quer mais saber disso. Ele vai lá, desmonta, monta de novo, porque ele quer ver funcionando. Então, o erro na robótica, ela não está desestimulando o aluno, mas estimulando o que ele pode fazer novamente. Né? O erro da robótica não é um ponto final. A persistência é uma qualidade muito importante hoje em dia, né? Com certeza. Professor Alexandre Amaral, muitas vezes a gente, ao discutir, ao se falar de emprego do futuro, de profissão do futuro, começa a se analisar os espaços que estão sendo perdidos. Por exemplo, se antes na advocacia se precisava ter pessoas no escritório para fazer pesquisa de jurisprudência, de uma série de informações, hoje em dia tudo isso se consegue com inteligência artificial com muita rapidez. A área da advocacia é uma das áreas que tem sofrido muito fortemente o impacto da inteligência artificial no lugar de empregos. Mas isso ocorre também na medicina, isso ocorre no próprio jornalismo, isso ocorre em uma série de profissões que passam a serem substituídas em algumas das suas atribuições pela inteligência artificial. A gente precisa ter medo disso com relação ao futuro? Na minha opinião, não. Né? Na verdade, as coisas estão se reinventando. Né? O que vai acontecer, no meu ponto de vista, é que algumas profissões no qual robôs conseguem fazer, que são profissões mais manuais, mais braçais, por exemplo, e que conseguem fazer muito bem, muito melhor do que a gente, essas profissões, de fato, elas vão deixar de existir. Lembrando um pouco, por exemplo, da primeira Revolução Industrial, em 1850, essa revolução ela marcou, tá, digamos assim, digamos, no aspecto fisiológico do homem, pela evolução de força do homem. Porque o homem ele passou agora a ter que carregar lenha para queimar, e essas máquinas começaram a produzir de maneira muito mais rápida. E, enfim, hoje não. Na verdade, a quarta revolução industrial ela está muito mais associada ao homem no aspecto intelectual, né? Então, hoje, aquele profissional que não tiver preparado, que não tiver uma boa formação, e além de ter essas habilidades emocionais, de fato, ele vai sair do mercado. Porque não tem sentido, por exemplo, no futuro muito próximo, um caminhão, já temos caminhões que já conseguiram deslocar 200 quilômetros com inteligência artificial, são caminhões autônomos. Então, não há necessidade mais. O caminhoneiro, por exemplo, deve desaparecer em algum tempo. Muito provável que esse profissional ele deixe de existir, na verdade. Né? E onde essas pessoas vão se reencaixar, professor? Então, essas pessoas... Certo. As pessoas elas vão se reencaixar, por exemplo, em pessoas que vão estar trabalhando operando esses carros autônomos. Deixa eu pensar de outra forma melhor, por exemplo, na telemedicina. Enfim, me deu aqui agora um branco aí. Se Sara puder me dar uma ajuda aí, lhe agradeço. Professora Sara, como é que você vê esse cenário? Eu li algo recentemente que dizia assim que o principal propósito da educação, em meio a tantos avanços tecnológicos, era extrair dos seres humanos aquilo que eles são únicos e insubstituíveis. Né? Tem muitas... a nossa criatividade, por exemplo, a inteligência artificial, por exemplo, ela não está nem perto de nos substituir. Né? É verdade. Muita capacidade de nos adaptar a mudanças, a inteligência artificial também pode não estar perto de nos substituir. Então, nós temos que sair encontrando que nós somos únicos e insubstituíveis. Né? Por mais que você falou aí da advocacia, um dos exemplos. Por exemplo, um juiz ele poderia ser substituído por um robô, que vai fazer julgamentos baseados ao pé da letra da lei. Mas iria ser um juiz totalmente sem um sentimento, sem um emocional, sem entendimento, que a gente sabe que existe isso e isso é necessário à nossa justiça, né? Tem muita coisa que vem por trás do pé da lei. Caiu novamente? Caiu, delícia.
E eu acho que é isso. Tem coisas que os seres humanos eles são insubstituíveis. A gente não pode tirar algumas tomadas de decisão que não estão previstas de última hora, elas precisam ser trabalhadas, né? E o robô, a máquina, ela não está preparada para isso. É verdade, professora. Eu queria lançar aqui mais uma pergunta mais delicada para vocês, para os dois. Vocês ficam à vontade para bater a bola. Mas, assim, e como é que fica a situação dos pais nesse processo todo? Porque eu tenho ouvido alguns depoimentos um pouco até preocupados de pais, ultimamente, que têm filhos que estão em casa aprendendo remotamente por meio de videoaulas ou de comunidades digitais, e os pais estão um pouco atordoados com isso tudo, porque eles tiveram que entrar nessa de cabeça, assim, de uma hora para outra, entender como é que funciona e, ao mesmo tempo, tentar ensinar os filhos. Mas muitos dizem, mas eu nem sei fazer isso, como é que eu vou ensinar para o meu filho? E, assim, os pais, às vezes, ficam um pouco atordoados nessa situação e preocupados se o filho estará preparado para enfrentar esse futuro que está chegando tão rápido, né? Que é esse futuro que já é amanhã, na verdade. E o que é que vocês diriam como professores de mensagem para os pais em relação a toda essa questão? Quer começar? Tanto faz. Então comece. Posso começar. Eu acredito, na verdade, que os pais, ao se depararem com essa situação, eles estão no mesmo local do que o professor, né? A maior parte dos professores de todo o país, eles não fizeram cursos de capacitação para estar trabalhando com a educação à distância. Muitos nunca produziram material, muitos nunca fizeram uma videoaula. Então, é uma realidade nova para nós, como é uma realidade nova para eles. É um desafio que nós estamos vivendo juntos, né? Nos reinventando juntos, descobrindo como prosseguir no conhecimento juntos. A gente sabe que já tinha universidades, escolas que trabalhavam com ensino à distância, mas em sua maioria isso não acontecia. Então, por exemplo, escolas públicas agora vão passando videoaula na TV. É uma novidade, né? É um desafio também para um professor que está há anos dando aula no ensino tradicional e agora tem que dar aula para uma câmera, né? E agora está sendo exigido. É um grande desafio. Agora também está sendo exigido de um pai que muitas vezes não sentava com seu filho para fazer atividade, que agora ele precisa ser atuante no processo de ensino-aprendizagem do seu filho. Então, o que eu posso dizer como professora é que nós estamos juntos. Né? A gente está tentando por aqui e eles estão tentando por aí. O legal é que o pai, ele tem agora, eu estou falando até mesmo por mim, né? Hoje eu tenho mais tempo até para meus filhos, né? Que eu tive que desacelerar, né? Então hoje eu consigo fazer atividade com eles, brincar mais com eles. E, de fato, tem esse outro lado também, que é trazer mais, né, os pais para perto dos filhos, para participar mais da rotina dos filhos, porque nessa vida que tão corrida nossa, né, na busca de mercado, tá, termina muitas vezes os pais não sabem o que está acontecendo com o filho, a maneira no qual esse filho está aprendendo, o desenvolvimento desse filho. Então, mais uma vez, isso também trouxe um lado positivo, o Covid-19, que agregou mais as famílias, né? É verdade, professor. É engraçado nisso tudo, porque as tecnologias que a gente utiliza, como por exemplo o WhatsApp, que já faziam parte da nossa vida diariamente, elas vieram com a promessa de nos dar mais tempo livre para curtir a vida, para ficar com a família, e isso não vinha acontecendo. A verdade é que o WhatsApp, por exemplo, vinha fazendo a gente trabalhar muito mais, muitas vezes no fim de semana, até a hora de dormir, assim que acordava. E com muitas raras situações, as pessoas vão aproveitando a tecnologia para passar mais tempo com a família. E parece que agora a gente foi obrigado realmente a descobrir esse outro lado do avanço tecnológico, da tecnologia na rotina da gente. Eu, desde já, quero agradecer muito aos dois por essa alegria de contar com vocês aqui nesse webinar do blog da Julisca. Muito bacana conversar com os dois, são pessoas que têm um grande conhecimento nas áreas que atuam, e educadores, e eu queria passar a palavra para vocês, que o nosso tempo está terminando, nosso webinar de hoje já está se encerrando, para que façam as considerações finais sobre esses temas que a gente conversou, e queria
primeiramente, para inverter a ordem, que a professora Sara deixasse a sua mensagem. Ok, eu agradeço a participação, agradeço o convite, agradeço ao professor Alexandre, né, pelo bate-papo, pela disposição, e convido a todos os educadores, né, que vão assistir esse vídeo, pais, a estarem prontos, porque os desafios eles só estão começando, né? A educação ela precisou mudar a trancos e barrancos por causa do Covid, né? O nosso cenário ele mudou, mas ele provavelmente vai continuar em mudança, né? Isso acelerou o processo de mudança, algo que talvez aconteceria em 2 anos, 3 anos, 10 anos, não sei dizer ao certo, precisou acontecer em 3 meses, 2 meses, e a gente vai ver ainda mais mudanças. Então, esse desafio que foi proposto do profissional do futuro, eu acredito que o Covid-19 ele vai estar trabalhando essas aptidões, né? A flexibilidade, a capacidade de aprendizagem, tudo foi modificado por causa disso. E tanto o aluno como o professor, quanto os pais, eles não podem desistir, né? Nós não podemos desistir, temos que prosseguir. Agradeço novamente. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Professor Alexandre. Mais uma vez, muito obrigado, Julissa, pelo convite. E é uma honra estar aqui com a minha colega aqui, Sara, né, nesse bate-papo, né? Sara é uma jovem professora que tem um currículo brilhante e é uma pessoa de um conhecimento muito amplo e que traz muita coisa boa para o nosso estado, né? E está aí representando a nível nacional a Olimpíada Brasileira de Robótica, né? Que hoje é extremamente importante até para ingresso nas universidades, né? Através dessas Olimpíadas, né? Os alunos eles conseguem ter um acesso direto. Isso depois, em outro momento, a gente pode até comentar sobre isso, né, Sara? Bacana, eu acho que a gente vai ter assunto para outros encontros também. Com certeza. Não, sem dúvida. E de fato, né, concatenando com o que Sara falou, tivemos um momento de mudança, digamos assim, exponencial, né? Usando aí a função matemática sendo usada para o Covid. Foi muito bom, porque também o pai ele conseguiu fazer essa imersão digital junto com o filho, ele conseguiu até valorizar mais o papel do professor, né? E nós, professores, muitas vezes somos muito atacados, e muitas vezes quem está atacando o professor, ele não consegue entender muito bem, até porque ele não exerce o ofício de ser professor. Então, É eu verdade. acho que isso trouxe também esse lado também para os pais, e vai trazer uma supervalorização também ao professor. E mais uma vez, agradecer a Julisca e a Sara pela oportunidade de estarmos aqui nesse bate-papo. Muito bacana, professor. Pois obrigada a você também que acompanhou o nosso webinar até agora, que participou, enfim, que acompanhou esse nosso bate-papo. Você pode trocar uma ideia com o professor Alexandre Amaral no Instagram, professor do Robociência. Você quer deixar aqui o seu contato? Pode ser. Então, você pode bater um papo comigo no @robociência, né? E se alguém tiver interesse também, pode ser via WhatsApp também, que eu tenho um WhatsApp empresarial, tá? E que respondo muitos pais, enfim, que é o 84-9401-1902. Joia. Professora Sara, como falar com você no IFRN? Como lhe encontrar? Através do meu e-mail, sara.sa@ifrn.edu.br, né? Qualquer dúvida, tiver vontade de trabalhar com robótica, quiser descobrir mais desse mundo, pode entrar em contato comigo. Joia. Então, agradecendo a você que acompanhou o nosso webinar, lhe convido também para seguir, não só para acessar o blog da Julisca no www.blogdajulisca.com.br, onde você encontra informações sobre tecnologia, sobre educação, sobre mídias sociais, sobre mercado corporativo, um blog diferente, leve, com muita informação, e também para você nos seguir no Instagram, @blogdajulisca. Muito obrigada por essa companhia. Agradeço também ao Imobanco, nosso parceiro para a realização do webinar, e um abração, até o próximo encontro. Beijo. Obrigado.